E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó, Senhor, se não o fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino, vou convidá-los a fechar os olhos para que a gente possa fazer a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma noite em seu nome. Jesus nos disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele ali estaria. E nós sabemos que Jesus está aqui conosco, acompanhando os nossos estudos, nos auxiliando, nos inspirando, nos conduzindo pelo caminho do entendimento melhor do seu Evangelho. Divino amigo, abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que essas bênçãos possam se estender ao lar de cada um que aqui está. Que nós possamos, nesse momento, sentir esses eflúvios, essas bênçãos nos envolvendo. E que o nosso coração transborde de alegria e de felicidade. Obrigado, Senhor, por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor, por nos conduzir sempre pelo bom caminho. Obrigado, Senhor, por ser nosso modelo e nosso guia. Obrigado, Senhor. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, o tema de estudo dessa noite é, como o Miguel falou antes, então é Natal. Sem fazer, né, lembrança aí a música da Simone, e depois que eu fui ver qual era o tema da mensagem, tem dias que eu fico brincando aqui em casa com a música da Simone, né. Eu participo de um grupo no WhatsApp de ex-alunas de um colégio interno católico que eu estudei durante a adolescência, né, era um colégio interno em São Paulo. Esses dias, uma das colegas que faz parte do grupo, e ela é arquiteta e decoradora, ela perguntou assim: vocês sentiram a minha ausência aqui no grupo, que eu fiquei alguns dias sem dar notícias? Aí ela nos falou que esteve ausente porque estava fazendo a decoração de um condomínio lá em Ribeirão Preto. E aí ela começou a postar as fotos, né, de todo o trabalho que ela havia feito de decoração de Natal nesse condomínio. E aí eu observei que era uma decoração muito esmerada, uma decoração muito bonita, né, sendo Ribeirão Preto uma cidade assim com temperatura semelhante à de Cuiabá, mas lá ela colocou assim, como se fosse uma decoração praticamente do Polo Norte, né. Havia neve sintética, bonecos de neve, havia um trenó que cortava toda a fachada de um dos prédios, as grades eram todas decoradas com fitas vermelhas e douradas, pinheiros, bolas de Natal. Ela chegou a fazer uma espécie de uma chaminé, né, uma falsa chaminé, e onde ela colocou assim um Papai Noel como se estivesse entrando, só com as pernas do lado de fora e um saco de presente. Então havia assim uma decoração muito bonita, uma decoração muito esmerada. Mas aí eu observei que em nenhum momento havia ali qualquer lembrança do aniversariante.
que era Jesus. Tudo remetia a Papai Noel. Então, aí eu perguntei, né, todo mundo fazendo elogios ali no grupo, eu também fiz elogios, aí eu perguntei assim, e do aniversariante, você não se lembrou? Aí ela falou assim, então, né, em respeito ali que a pessoas de todas as religiões, eu não fiz qualquer menção a Jesus, né? Então vamos lembrar que o Natal significa natividade, ou seja, nascimento. E esse nascimento, ele tem a ver com o que está no próprio Evangelho. Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho unigênito, Jesus. Por que Deus nos enviou Jesus? Né? Sabendo de tudo que Jesus passaria aqui, que ele já via essa previsão, né? Por que Deus, então, nos enviou Jesus? Nos explica o espírito de Joana de Ângeles na obra Atitudes Renovadas, que ao tempo de Jesus, quando Jesus esteve encarnado aqui no planeta Terra, era um tempo marcado por muita violência e marcado também pelo desamor, pela ausência quase completa de valores imorredores. Então, alguns valores claros existiam, né, como manifestação assim, de beleza, de manifestação de arte, né, mas a maior parte, a grosso modo, daquele momento histórico, nós nos depararíamos com conquistadores, com exploradores e com uma grande quantidade de conquistados e de explorados. Portanto, era um momento de grande violência, de muito desamor, e que Deus, então, nesse momento, apiada-se de nós e nos envia o seu Filho muito amado. O espírito de Joana de Ângeles, também nessa mesma obra, né, Atitudes Renovadas, ela continua nos dizendo, então, que Jesus representa um novo momento, representa uma nova mensagem, um novo alento para a humanidade. Porque, afinal de contas, nós sabemos perfeitamente que, em conformidade com todos os evangelhos, né, os 4 evangelistas, que Jesus era um homem tão inesquecível, era um homem tão incomparável, que ele não cabe na história. Ele dividiu a história antes e depois dele. Esse depois dele, né, esse depois de Cristo, como muitas vezes nós vemos assim, quando a gente vai ler a história e ver as datas, né, antes e depois de Cristo, então esse depois de Cristo é exatamente a mensagem completamente diferenciada que ele nos trouxe. Aliciada a esta mensagem, há uma vivência, porque a mensagem por si só, ela pode até perdurar um certo tempo, mas ela não permanece, ela não tem uma longevidade, porque ela não sai do abstrato, né? E principalmente não alcançará os arrebatamentos que a palavra de Jesus queria nos deixar. Então, onde que a gente consegue essa perpetuidade das ideias de Jesus, dos seus ensinamentos? Nós conseguimos exatamente nos exemplos que ele trouxe até nós. A palavra, ela apenas esclarece, ela nos instrui, mas o exemplo, de fato, é que toca o coração, é que toca a consciência, é que toca a nossa alma, e que cria uma legião daqueles que perpetuarão a palavra pelo exemplo e pelo esforço. Então, Jesus, além de nos ensinar, além de nos trazer as suas ideias, ele também vivenciou tudo aquilo que ele mesmo ensinou. Por isso que Jesus, ele não cabe na história, ele está antes e ele está depois. E o seu depois é principalmente um conjunto de ideias e de preposições, de conceitos e de valores que ele nos trouxe e nos estimulou a vivenciar, tal qual ele o fez, de forma totalmente diferente de tudo aquilo que existia até então naquela época. Não nos esquecemos que Jesus está inserido naquela época na cultura judaica, né? Então ele nasceu numa família de judeus, ele vivia numa comunidade de judeus, né? Então essa cultura
tinha a prerrogativa do monoteísmo, ou seja, de ter apenas a fé em um Deus. Apesar de que, em muitas situações, o próprio povo judeu, né, muitas vezes ali influenciado pelo tempo de permanência no Egito, em que ele permaneceu lá como escravo, né, e para a gente saber, assim, a título de curiosidade, vamos lembrar de quando Moisés ele subiu para receber as tábuas da lei. Enquanto ele estava lá, na planície, lá embaixo, os seus conterrâneos, o povo judeu, eles estavam ali construindo, confeccionando um bezerro de ouro, se vocês conseguem se lembrar, né? Para poder adorar e essa entidade, né, ela representava esse bezerro de ouro, um dos deuses antigos do Egito. Né? Então, os judeus também, em alguns momentos, mesmo sendo monoteísmo, eles também ainda cometeram alguns erros e alguns equívocos no decorrer da história. Então, nós entendemos que essa visão, de alguma forma, sempre tinha alguma visão desfigurada, né? Em alguns momentos, assim, houve sim algumas falhas e alguns erros do povo judeu. Dentre eles, vamos encontrar que esse Deus, Yahvé, como era chamado, né, ele era exclusivamente Deus dos judeus. Ele entendia que era um Deus que só servia ao povo judeu, né, que eles adoravam e que servia somente a eles. Então, nada desse Deus que socializava, digamos assim, com os demais povos ali da região. Tanto é que quando Jesus surge e traz a mensagem de Deus Pai, de um Deus que gerou a todos nós, um Deus criador, e que ele mesmo chamava de meu Pai, e que é o nosso Pai também, então todos começam a trazer sobre ele antipatias, ressalvas e até ódios contra Jesus, que eles não conseguiam aceitar esse Deus que Jesus nos apresentava como sendo o Pai de todos nós, de toda a humanidade, né? E que conteúdos, então, Jesus traz na sua prática entre nós, que irá, então, reverberar naquele tempo, né, naquele momento, e reverberar posteriormente, e então até hoje para nós colocados então esses conteúdos que se traduzirão em nossas vidas por evolução. A primeira dos ensinamentos, o primeiro dos ensinamentos que Jesus trouxe então até nós é que é uma nova visão, né? Uma nova visão de Deus. Então, esse foi o primeiro ensinamento que Jesus nos traz. Uma nova visão de Deus. O Deus que está presente enquanto paternidade para todo ser humano. Porque a própria noção de pessoa só nasce com o cristianismo. Até então, valia de onde a pessoa era. Qual era o grupo social a que a pessoa pertencia, né? De quem ele era filho, em que país, em que região ele nasceu, né? As condições socioeconômicas dessa pessoa. Isso sim que configurava quem era aquele ser, né? Mas com Jesus surge, então, de fato, a noção de pessoa independentemente do acidente, ou seja, não interessava a nacionalidade, não interessava se era homem ou se era mulher, se era pagão, ou a sua nacionalidade, de quem ele era filho, nada disso importava. Então, com Jesus surge, de fato, essa nova noção de pessoa, de ser humano. Isso é tão forte que essa nova visão que Jesus nos traz, essa nova visão de Deus, até então era uma visão ainda tribal. Então, Jesus nos traz, naquele momento histórico, e uma visão de que Deus é o Pai de toda a humanidade, Deus é o nosso Criador. Por esses valores universais que o cristianismo trouxe, não lograram desenvolvimento, porque até hoje nós encontramos, e assim, com bastante ênfase, né, vamos dizer, um egoísmo ainda bastante inserido na humanidade, né? Então, um egoísmo, orgulho, né? Interesses pessoais em detrimento do grupo, né? Do social.
Então, pensar para as pessoas daquela época que Deus era o Pai de todos, e que sendo o Pai de todos, nós também, então, somos irmãos, se para aquela época era difícil, né, e para hoje nós também entendemos ainda, temos um pouco de ressalva, ainda não conseguimos compreender com exatidão todos esses ensinamentos, imagine para aquela época, para o povo daquela época, que era um povo muito primitivo, como que eles iriam compreender que Deus é o Pai de todos e que, sendo o Pai de todos nós, então nós éramos irmãos. Então, essa nova visão de Deus Pai, ela é tão extraordinária e ela tem assim, uma consequência tão grande que Deus, então, sendo Pai e Deus sendo fonte, nós somos frater, ou seja, nós somos irmãos. Então, imaginemos quanto foi difícil na época Jesus ensinar isso daí e quanta dificuldade essas pessoas tiveram naquela época para compreender. Então, Jesus ele vem nos trazer essa ideia, é essa ideia principal que Jesus vem nos trazer, que Deus é Pai e que nós somos irmãos. Então, nós, assim, a título de ilustração, né, aquele elogio que Jesus faz ao centurião romano, que vai lá pedir a Jesus que interceda pelo seu servo, né, e aí Jesus vai dizer a ele, nem em Israel eu vi tamanha fé, né. Então, ele vai mostrar todo o valor daquele homem que foi o procurar, né, daquele centurião, e que era romano, não era um judeu. Então, imagine aqueles judeus ouvindo isso daí, que o centurião tinha mais fé do que todo o povo judeu ali que Jesus havia encontrado, né? Então, Jesus ele não faz acepção entre as pessoas. E o que significa que Deus é Pai? E nós temos a mesma fonte, nós somos frater, nós somos irmãos. Então, nós somos irmãos de uma paternidade divina, nós somos filhos de Deus, nosso Pai é Deus. E sendo nosso Pai Deus, nós somos herdeiros dele. E sendo herdeiros dele, nós somos herdeiros de todo o universo. Jesus ele nos traz essa relação com Deus nos diálogos também com a mulher samaritana, que ele vai dizer que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. E não deve ser adorado, então, nem no poço da Samaria, ali no poço de Jacó, e também nem no templo de Jerusalém, mas ele deve ser adorado na nossa intimidade, no nosso templo interior. Então, nesse sentido de espiritualidade, de afastamento, como em outros momentos, que ele também vai apresentar suas ideias, né, de misericórdia, de não sacrifício, né, da desnecessidade de sacrifícios, de que Deus é Deus dos bons e também é Deus dos maus, dos justos e dos injustos. Então, sempre aquela ponderação crística de que a nossa relação com o divino deve se dar no recolhimento, na nossa intimidade, tanto que ele fala, né, ele sugere que nós devemos nos recolher no nosso quarto. Claro que não no quarto, se referindo, eu vou pedir a Cirlei Galupo que desligue o áudio, por favor, que está dando interferência aqui, por favor, né? Então ele sugere que a gente se recolha no nosso quarto interior, não se referindo naturalmente ao cômodo da casa, ao cômodo da residência, né? Mas se referindo, sim, à nossa própria intimidade. Então, ele pede que quando a gente vai adorar a Deus, quando a gente vai entrar em prece, em oração para conversar com Deus, que a gente, então, se recolha no nosso quarto interior, na nossa intimidade, né? Vamos nos lembrar ali da parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu e o publicano estão ali no templo, em oração, né? E o publicano, ele bate no peito, né? E diz a Deus Pai, né, que Pai, tenha pena de mim, né, pois sou um pecador. E aí Jesus, naquele momento, comenta, né, que esse vai voltar justificado para a sua casa, né, enquanto o outro, né, o fariseu,
ele ali aos gritos, né, fazendo uma prece bem alta para que todos vissem, né, e falando ali das doações que ele fazia e tudo mais. E o publicano, contrito, né, dizendo apenas, Pai, né, tenha piedade de mim, tenha pena, porque eu sou um pecador, né, reconhecendo quem ele era, que ainda era um ser em devolução, e que ele cometia erros, mas que ele reconhecia esses erros e ele procurava acertar, né? Então, esse é o quarto interior em que o publicano estava, né? Na sua alma, na sua consciência, para se colocar, então, diante do divino, né? Então, Jesus, ele vai mudar completamente também as visões acerca, então, da relação da criatura com o seu Criador. Nada de palavras exteriores, né? Jesus, ele nos orienta sobre a prece da desnecessidade das manifestações exteriores, como aconteciam nas praças, né? Aquelas pessoas que precisavam falar alto para que todos ouvissem que ele estava em prece, que ele estava falando com Deus, né? E também como aconteceu em muitas ocasiões aqui. Não sei se vocês já moraram perto de algumas igrejas de denominações evangélicas, onde eles sentem necessidade de gritar ao microfone. Eu sempre brinco dizendo assim, sabe que eles pensam que Deus é surdo, né? Deus não é surdo, Deus na nossa intimidade, no nosso pensamento, né, que Deus está ali nos ouvindo, e o que é preciso aqui é que a gente se ligue a Deus através do nosso pensamento, né? Então, essa demonstração exterior, ela é desnecessária, né? Então, Jesus, ele vai dizer, eles já têm a sua recompensa para aquelas pessoas que estão ali, né, em prece alta, aos gritos, né, eles já têm a sua recompensa, ou seja, né, a sua recompensa é exatamente se aparecer, né? Então, Jesus, ele vai nos trazer todo um conjunto de ideias, de preposições sobre essa relação com Deus. E como essa relação vai estar definitivamente vinculada à nossa relação também com o outro, à nossa relação com o próximo. Mas há um outro conteúdo, um segundo conteúdo muito importante também que Jesus vai nos esclarecer e nos apresentar, que é a imortalidade da alma. Muito pouco compreendida pelos judeus naquela época. Eles tinham assim, uma breve noção, uma noção muito primária, né, sobre vida após a morte, mas eles não se aprofundaram nesse aspecto. Então, Jesus, ele vem nos trazer também essa ideia da imortalidade da alma, né? E é tão forte essa concepção que Jesus não apenas estará durante todo o seu messianato lidando com espíritos, nos contando, nos esclarecendo nos seus ensinamentos a respeito da vida após a morte, né? Como ali, por exemplo, no seu diálogo com Nicodemos, que deixa claro ali a necessidade de reencarnação, né? E que há vida após a morte. Mas Jesus também, ele vai principalmente comprovar naturalmente essa existência espiritual e que o que perece é o corpo físico e não a alma, não o espírito. E é o caso do próprio Cristo que nos dá a prova maior da imortalidade com a sua, entre aspas, ressurreição, né? Que na verdade é o corpo celestial e que, como nos esclarece o apóstolo Paulo, né? Aparece também logo depois, né, primeiramente a Maria de Magdala, né, e depois aos caminheiros da estrada de Emaús, né, depois ele aparece diante dos 11 apóstolos, que estão trancafiados ali, receosos, né, com medo das represálias, ele vai se apresentar a eles, naquele momento, né, em que um dos apóstolos, duvidando, chega a colocar o dedo nas feridas do Cristo para comprovar que era o Cristo mesmo, né. Depois ele passa 40 dias, né, com os seus discípulos até o momento conhecido como a Ascensão do Senhor. E para demonstrar realmente a sua imortalidade triunfante, ele abençoaria e voltaria às suas paisagens celestiais diante dos 500 da Galileia, né, que é um outro episódio da religião cristã, né, quando Jesus ali diante de 500 pessoas, cerca de 500 pessoas, talvez tivesse até mais, né, Jesus então retorna à espiritualidade. Então a imortalidade de Jesus
Não é só a informação, não é só o conceito, né, abstrato, ou uma expectativa, uma mera expectativa, mas é uma realidade, né? Se Maria de Magdala, quando, depois de Jesus crucificado, depois de Jesus ter sido colocado no túmulo, e depois de Magdala, né, dos discípulos ali, temerosos, escondidos, Maria de Magdala foi que teve coragem de ir até lá para perfumar Jesus. Então, Maria de Magdala, quando foi até lá, onde Jesus estava no sepulcro, né, e aí chegando lá, o sepulcro estava vazio, e Maria de Magdala, então, retorna, né, com a notícia de que Jesus estava vivo, né? Jesus estava ali, ela conversa com ele, né? Naturalmente, num corpo celestial. E aí ela vai levar essa notícia, né? E o cristianismo, ele não teria a força que tem se não fosse Maria de Magdala ter tido essa iniciativa e ter retornado, né, com as notícias de que Jesus estava vivo. Mas há outras ideias que Jesus nos deixou, não apenas ditas, mas vividas pelo Cristo. Por exemplo, né, as ideias propriamente ditas dos valores cristãos, que são a paciência, o perdão, a indulgência, a humildade, a abnegação, né? Dentre muitos outros que Jesus nos ensinou e também exemplificou. Então, Jesus, nós temos esses valores, né, que Jesus enalteceu, e que são apresentados por ele como valores que, de fato, concorrem para a evolução, para o nosso processo de aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento como criatura, né? Então, quando ele diz assim, lá em Mateus, né, no capítulo 5, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui ele está nos estimulando a nossa melhora, a nossa evolução espiritual. É aquilo que Jesus define para nós como a busca pelo aprimoramento. Então, conforme nós vamos, então, adquirindo essas virtudes que Jesus tão bem exemplificou, que Jesus vivenciou aqui, enquanto encarnado aqui na Terra, né? Nós estamos, então, buscando o nosso aprimoramento. Então, foi isso que Jesus veio nos ensinar. Porque quando Jesus falava da humildade, Jesus, naquele momento, ele cingiu, né? Ele amarrou a sua túnica na cintura e se abaixa ali no chão, e nesse momento ele começa então a lavar os pés dos seus discípulos, dando uma lição de humildade perante todos ali, mesmo diante dos protestos dos seus discípulos, principalmente do protesto de Pedro, né? Mas Jesus se abaixa e numa demonstração de humildade, ou seja, exemplificando tudo aquilo que ele falava, ele nos ensina lavando os pés dos seus discípulos. Se ele falar de fé, né, nós vamos ter Jesus ali naquele momento conhecido quando Jesus acalma a tempestade, em que ele estava no barco com seus discípulos, né, lá no mar da Galileia, e naquele momento havia o prenúncio de uma forte tempestade, com muitos ventos, né, trovoadas, relâmpagos rasgando o céu. E as ondas muito fortes, muito altas, ali prestes a virar o barco, né? E Jesus, onde que estava? Jesus estava dormindo ali placidamente no fundo do barco. E aí os apóstolos, eu imagino até assim meio exaltados, né? Porque eles já estavam ali nervosos com a situação. Eles falam, mestre, não te importas que pereçamos? E aí Jesus, né? Manda que os ventos se acalmem, né? Que o mar serene, né? E aí ele olha para os seus discípulos que estavam ali pasmos, né, em choque, né? E faz ali uma espécie de uma afirmativa, um misto de exclamação, né? Como ainda não tendes fé, né? Então, mesmo ali Jesus estando com eles ali, em corpo e em espírito, com eles ali naquele barco, eles tiveram medo, né? Mas ali a gente vê que eles deram ali uma demonstração de humanidade, né, da sua condição humana, né,
ou seja, que eles também tinham limitações, assim como nós temos, né? Então, Jesus, mesmo ali, os discípulos tendo passado o dia todo com Jesus, Jesus curando, Jesus ensinando, Jesus ali dando demonstração de tudo aquilo que ele falava na prática, naquele momento eles tiveram medo e mostraram que eles eram humanos, né? Que eles tinham limitações. Então, nesse momento a gente vê que, assim como os discípulos, muitas vezes nós também demonstramos as nossas limitações e os nossos medos, né? E deixamos de ter fé nesse momento, porque a nossa fé ainda é vacilante, né? Algumas vezes nós temos uma fé forte, imbatível, outras vezes nós vacilamos e caímos, mas nos levantamos e prosseguimos, graças a Deus, né? Então, Jesus, ele não é apenas assim um pregador moralista, né? Jesus é aquele que dá um testemunho, é aquele que exemplifica através do seu exemplo de vida. Então, a manjedoura, ela assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer, assim, da sua humildade, né? Representando principalmente a chave de todas as virtudes. Com a vinda do Cristo Jesus, aqui para o planeta Terra, começava uma era de maioridade espiritual da humanidade. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, ele entregaria para todos nós o código da fraternidade, do amor a todos os corações humanos que aqui estavam, né? Então, o nascimento de Jesus é um acontecimento que particularmente diz respeito a cada um de nós. A obra do Nazareno só tem eficácia quando individualizada, ou seja, a nossa educação, a educação de cada um individualizada, tem que partir, então, de cada um para o todo, ou seja, do indivíduo para a coletividade. Se nós insistirmos na nossa melhoria íntima, no nosso crescimento espiritual, na nossa maturidade como seres humanos, nós estaremos, então, contribuindo, então, para a melhoria da nossa comunidade, do nosso país, do nosso planeta. Nós vamos estar auxiliando nesse momento de transição planetária, de uma maneira muito positiva, né? Porque se nós nos preocuparmos com a nossa melhoria, e cada um tiver essa preocupação, naturalmente todos melhorarão como um todo, né? Então, o Natal, dessa forma, é aquele que concretizará em nós com a nossa vontade e a nossa colaboração. O estábulo, a manjedoura, lá da cidade de Davi, quando Jesus nasceu, não deve servir apenas como uma composição literária, como uma composição poética, né? Devemos entendê-los como símbolos de virtudes sem as quais nada conseguiremos no que diz respeito ao nosso aperfeiçoamento. Então, Jesus nasceu há mais de 20 séculos, mas o seu natalício, o seu aniversário, como tudo dele, porém, reveste-se de perpetuidade. Nós comemoramos até hoje o nascimento de Jesus, que nasceu há mais de 20 séculos, né? O Natal do divino enviado, do nosso divino amigo Jesus, é um fato que se repete não só a cada ano, mas deve se repetir a cada dia dentro de nós. Foi de ontem, foi de hoje, e será de amanhã e será de sempre. E que esse Natal ele possa ser renovado, esse nascimento de Jesus, dentro de cada um de nós, nos trazendo a lembrança de que nós devemos nos melhorar, que nós devemos nos esforçar e que nós devemos ter em Jesus como nosso modelo, nosso guia, esse exemplo maior para que a gente possa, a cada dia, ser pessoas melhores e contribuindo dessa forma para o nosso melhoramento íntimo e para o melhoramento de todo o nosso planeta. Só para finalizar, então, a nossa palestra, eu trouxe aqui uma poesia de Maria Dolores, de psicografia de Chico Xavier, e que nos enseja assim, uma breve reflexão, e que seja a nossa reflexão de Natal, e que diz assim, nas palavras de Maria Dolores: Senhor Jesus, ante o Natal brilhando renascente,
Recordo-te a promessa em sentido profundo. E crede que estarei convosco eternamente, até o fim dos séculos no mundo. Por isso, creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de imenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Chegaste ao mundo sem quaisquer brasões, sem violência, sem púrpura, sem guerra, e transformastes povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria, pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã. E acentuastes as luzes do progresso, nas vantagens de agora e de amanhã. Viestes do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina. Da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui e ali. Entretanto, nutrindo indiferença injusta, terei ainda, Jesus, que não fomos a ti. Impele-nos, Senhor, em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o orgulho frio e vão. Queremos estrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Eu desejo a todos, um Natal de muita paz, de muita tranquilidade, que não falte o alimento material e também o alimento do espírito para todos nós. Que a gente possa confraternizar entre amigos, entre familiares, e que o nosso coração esteja repleto de todos os ensinamentos do Cristo Jesus. Que nós possamos, no próximo ano, continuar juntos. Para mim, trabalhador, o ano ainda não se encerra. Semana que vem ainda tem palestra lá no Centro Espírita Allan Kardec, Mas, e estão todos convidados, a irem lá na próxima terça estarem comigo. Mas domingo agora a palestra também no Centro Espírita Allan Kardec, na próxima segunda e terça presencial no Centro Espírita Allan Kardec, e na próxima quinta vai ter um recesso, Miguel, no Centro Espírita Nosso Lar, Não, nós vamos fazer a palestra. Liga seu microfone. Peraí. Isso faz parte. Nós vamos fazer a palestra virtual. Na próxima quinta-feira. Na próxima quinta? Isso. Na próxima quinta, Próxima então, quinta, todos convidados, viu? Então, vocês têm esse conforto, de assistir a palestra no conforto do lar, E podem até convidar os demais componentes da casa, a assistir a palestra com vocês. E traz muita alegria para a gente quando a gente abre aqui a câmera e tem um monte de gente diferente, Além dos amigos habituais, naturalmente. Então, essa era a mensagem da noite. Eu vou fazer a prece agora, e aí, se vocês quiserem depois fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, eu vou estar aqui à disposição. Vamos fechar os olhos. E nesse momento, endereçar os nossos pensamentos amorosos ao Cristo Jesus. Nesse aniversário de Jesus, em que comemoramos mais uma vez o seu natalício, o seu nascimento, pedimos a Jesus que esteja no lar de cada um de nós, como aniversariante, como principal da festa. Que nós possamos, Jesus, sentir a tua presença amiga a nos envolver. Que possamos sentir o coração transbordando em paz, em alegria, em fraternidade, Senhor, a tua presença em nosso lar. Que na noite de Natal, amanhã à noite, o Senhor esteja conosco. Esteja no meio de nós. Que o nosso coração, Senhor, esteja em sintonia com o teu. Em cada batida, Senhor, nós possamos sentir a tua paz a nos envolver, o teu amor a nos envolver. Querido Jesus, pedimos principalmente pelos os mais necessitados, por aqueles, Senhor, que trabalham mesmo no dia de Natal,
por aqueles, Senhor, que estão acamados, que estão hospitalizados, por aqueles, Senhor, que estão com dificuldade material, onde falta alimento à mesa. Pedimos, Senhor, por aquelas famílias que perderam algum membro da família este ano, Senhor, que estamos encerrando. Pedimos pelas mães que perderam seus filhos, pelos seus filhos que perderam seus pais. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que desencarnaram esse ano, Senhor, em decorrência da pandemia ou não, que estão na espiritualidade nesse momento, recebendo as nossas vibrações amorosas. Vamos, nesse momento, mentalizar uma flor, a flor mais bonita que vocês gostam, e vamos endereçar aquelas pessoas que retornaram à espiritualidade. Seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo. Vamos mentalizar essa flor chegando até eles. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome. Que nós possamos, Senhor, ter um final de ano de muita paz, de muita tranquilidade, de muita saúde. E que nós possamos, Senhor, efetivamente compreender os teus ensinamentos. Permaneça conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado por todos. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se tiver alguma dúvida na palestra, eu estou aqui à disposição. Obrigada, André, Mair, obrigada, Márcia, Bruno, Nilson, Maria de Leus, obrigado, Miguel, a todos que vieram participar da palestra. Nós é que lhe agradecemos, Joyce, por estar conosco e nos trazendo essas palavras que nos elevam. Muito obrigada a todos vocês. Que possam ter Boa noite. Boa noite. E desejando a todos... Eu dizer que a palestra é muito esclarecedora. E eu, aproveitando esse momento de recolhimento espiritual, que estamos todos com essa paz, pensando no aniversariante, que ele nos cobre de muito amor, de muito cuidado, e desejar a todos vocês, a todas as suas famílias, um Natal cheio de alegria, de saúde, de muita paz, saúde e amor para todos nós. Muito